A finitude não é explicável, né? Você vivencia a finitude pelo simples fato de sermos mortais. Todos os seres vivos são mortais. A nossa dificuldade é a gente se dar conta de que um dia nós terminamos. Na verdade, nós vivemos a experiência da finitude diariamente, porque as coisas são findas. No próprio processo de desenvolvimento humano, a infância finda, a adolescência finda, a vida adulta finda. E um dia nós vamos findar também. Essa questão de findar, ela nos afeta profundamente porque tem a ver com as perdas. Algo que se finda, nós perdemos. E perdemos para todo sempre. Por que estudar a finitude? Por que essa preocupação e para que essa preocupação? O estudo da finitude nos dá uma possibilidade de superação por aquilo que nós podemos perceber em nós mesmos e no mundo que nos cerca, da infinitude daquilo que se perdeu. Por exemplo, quando uma criança entra na adolescência, no seu processo de desenvolvimento, nós dizemos que ela perdeu a infância. Essa infância não volta mais. No entanto, essa infância faz parte dela, se integra na personalidade dessa criança. Então, aquilo que foi perdido para sempre tem um retorno para estar integrado a essa personalidade e impulsionar o futuro. Impulsionar a vida futura dessa criança. Então, esta é a beleza, digamos assim, e o que dá sentido ao estudo da finitude humana. É nós sermos capazes de pensar que tudo se perde, mas aquilo que se perde tem a possibilidade de reintegração por uma outra significação que se faz daquilo que se perdeu. Não é a mesma coisa, mas é algo que fica e, em ficando, nos dá uma outra condição de vida, pelo modo como nós pensamos este ficar já diferente daquilo que era. Então, a finitude ela está sempre se dialetizando com a infinitude. Na verdade, nós podemos dizer que nós somos finitos ao mesmo tempo em que somos infinitos. Nós somos o único ser na natureza que temos clareza de que vamos morrer. Nenhum outro animal tem essa percepção, que se saiba até hoje, né? Nos estudos que se fazem até hoje. E o ser humano, apesar dessa consciência de que vai morrer, escamoteia isso. E, de uma certa forma, é saudável que se escamoteie. É saudável que nós sejamos capazes de fazer planos. É saudável que nós sejamos capazes de sonhar. E o sonho nos dá uma perspectiva de infinito. Percebe? Então, nós vivemos esse paradoxo e vivemos com muita angústia. Até porque, se temos essa consciência de que somos mortais e vamos morrer, você vê que é muito comum as pessoas dizerem a única certeza que se tem é que se vai morrer. Isso está muito integrado na vida humana. O nosso mundo interno, o nosso inconsciente, não sabe disso. Nós não temos a experiência da morte. Nós não temos esse registro em nós, no mundo interno. Nós vamos criando registros de perdas, mas o registro da nossa morte não. No nosso mundo interno, nós somos eternos, porque não sabemos disso. E isso nos traz uma enorme complexidade para lidar com a finitude, porque dentro de nós isso não existe. E na nossa realidade, nós temos certeza de que vamos morrer. Então, nós vivemos esse paradoxo, que é angustiante, que é doloroso, até porque nós vamos nos apegando às pessoas e às coisas. Então, nós temos certeza absoluta que aquela pessoa muito querida nossa vai morrer.
e nós nos angustiamos pelo medo que nós temos de perder essa pessoa. E isso vai acontecer. Nós só não vamos sofrer a perda de uma pessoa amada numa condição única e exclusiva, se nós morrermos antes. A vivência da nossa finitude é alguma coisa que nos traz um sofrimento absurdo. E é por isso mesmo que vale a pena a gente pensar nela. Vale a pena a gente pensar porque o sofrimento, ele é a nossa possibilidade de crescimento. É pelo sofrimento que você se reveste de uma força, de um vigor, para suplantá-lo. E a finitude dá muito essa possibilidade para a gente, né? De você poder estar sofrendo a perda e fazendo esse luto por essa perda, ressignificando a perda que você teve. Se é de uma pessoa, por exemplo, alguém muito querido que nos falta, como é que eu vou lidar com isso, né? Tudo aquilo que eu amo nessa pessoa fica comigo. É como uma antropofagia, entende? Como se você devorasse tudo aquilo que liga você a essa pessoa. E aquilo entra em você. E você passa a se enriquecer com aquilo que era do outro, não é mais, porque essa pessoa não existe mais na realidade, mas ela vai existir na sua realidade interna. Então você vai ficando com esta herança e com todas as outras, de todas as perdas. E por isso nós dizemos que você, quando sofre as perdas, você vai se tornando milionário. E você vai se tornando responsável por eternizar esta pessoa. No sentido laico, por exemplo, nós podemos pensar tudo aquilo que se vincula a nós e que se perdeu, de alguma forma não desaparece, de alguma forma está pertencendo à natureza. Nós podemos dizer, nós morremos e nós não desaparecemos totalmente. Nós temos uma eternidade, tanto nessa matéria que se integra à natureza de uma outra maneira, quer seja enterrado, quer seja cremado, quer seja afogado, não desaparecerá totalmente. Ficará eternamente pertencendo a essa natureza da qual nós somos parte. E para aquelas pessoas que têm fé religiosa, esses outros seres que o recebem, poderão ser os outros seres que já se foram e que vivem na vida eterna e que recebem carinhosamente aquele que se foi. É poético, é bonito pensar assim. Não diminui o sofrimento pela perda, mas não nos deixa desesperar. Nos dá uma dimensão de que essa perda que aconteceu, que nos machuca tanto, ela tem uma vida. Ela tem uma vida na natureza. Ela está, ela continua, ela permanece e permanece eternamente. E ela permanece, como eu diria a você, pelo legado que deixa na nossa história. A biografia desta pessoa passa a fazer parte da minha biografia. No momento em que eu falo de alguém que morreu, esta pessoa que eu internalizei, as coisas dela, a imagem dela, as pesquisas dela, o conhecimento dela, o riso, o sofrimento, toda a alegria, toda a dor que ela viveu e que eu pude compartilhar, continuam comigo. E essa é uma forma de eternizá-la. A rigor, a gente não pode dizer que o ser humano está preparado, né? Não estou preparado para nada, nem para o amor. Eu tenho uma amiga cuja filha se preparou tanto para o nascimento da filhinha dela, fez cursos, fez uma série de exercícios, procurou todas as coisas possíveis para se preparar para a maternidade, né? E quando a criança nasceu, ela se viu absolutamente perdida, sem saber o que fazer.
porque a experiência da maternidade é uma experiência absoluta, né? Então, na verdade, o preparo não existe, no sentido de nós estarmos prontos, né? A poesia ajuda muito a gente, né? O Drummond, por exemplo, ele diz assim, nós vamos nos transformando sempre, dia após dia, mas nunca ficar pronta a nossa edição convincente. A mudança da consciência da finitude, que é essa que todos nós temos, a criança adquire isso muito cedo. Assim que a criança toma sentido da realidade, ela já tem consciência de que é mortal, de que as pessoas morrem, de que as coisas acabam. Sai do pensamento mágico, né? Na velhice, essa consciência da finitude, ela se transforma numa certeza da morte, da minha mortalidade. A consciência da finitude, ela te dá uma dimensão de que todos somos mortais, de que tudo passa, de que todas as pessoas morrem, de que todos os animais morrem. Não existe mais aquilo do desenho animado, que o gato vai e se estribucha na parede, cai completamente arrasado ao chão e logo depois ele se levanta. Isso que dourou os primeiros anos da infância, nesse pensamento mágico de que as coisas são eternas, né? É perdido ainda na infância, um pouquinho mais tarde, e vamos tendo essa consciência de que tudo se acaba.